Olá, tudo bem? Sou Lucimara Morales, que prazer estar aqui com você para mais um vídeo. Hoje vamos falar de autorresponsabilidade. Antes, gostaria de pedir para você compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Bom, vou começar lendo uma frase. A frase é de Nelson Mandela. Meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamento e sentimento sou eu quem controla. Ele esteve preso, né? Mas apesar de terem prendido ele depois que saiu, foi o primeiro presidente negro. E ele foi uma referência para nós. Por que eu trouxe essa frase? Porque para nós falar de autorresponsabilidade, nós vamos falar de nós ser responsável pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos. Então, nós podemos cuidar quando nós recebemos alguma coisa, ou alguém mexeu com nós, ou alguém fez alguma coisa contra nós, nós vamos ter que decidir como é que nós vamos receber aquilo. Porque às vezes uma coisa simples que outra pessoa tenta fazer contra ti, tu vai deixar te afetar conforme os teus sentimentos. Então, quando nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, nós conseguimos fazer com que nós não vamos talvez evitar algum acontecimento que seja desagradável para nós, mas nós vamos saber lidar com aquilo ali de uma forma muito tranquila ou bem mais tranquila. E a autorresponsabilidade, ela implica nisso. Ela implica em eu saber lidar com o que vem a mim, com o que eu recebo, e também de eu ser responsável pelos meus atos, em tudo. Eu pensei, sou responsável pelo que pensei. Eu fiz alguma coisa, sou responsável pelo que eu fiz. Então, eu nunca vou dar desculpa que, foi o outro, foi por causa da situação, não sei o quê. Independente do outro, independente da situação, eu vou assumir aquilo. Não, eu fiz. Pode ser que eu faça algo que eu me arrependa depois. E tudo bem, nós somos seres humanos. Em alguns momentos, nós sim podemos fazer coisas que viemos a se arrepender. Ou que nós fizemos num determinado momento que aquilo parecia ser o melhor. E depois, num outro momento, a gente viu que se fizesse diferente, talvez tivesse um resultado melhor. Só que naquele momento foi o melhor. Isso que importa, que no momento nós realmente somos responsáveis. Então nós vamos fazer as coisas da melhor maneira que nós conseguimos fazer. E sempre assumindo, eu fiz. Nunca colocando a culpa em terceiros. Sempre assumindo aquela responsabilidade. Eu errei, eu fiz, mas eu vou melhorar. A autorresponsabilidade, ela traz um desenvolvimento para nós muito profundo. Nós aprendemos a ser responsável pelos nossos atos e nós vamos aprender com isso a lidar melhor com situações, porque nós vamos ter que muitas vezes nos policiar. Porque se eu tenho dificuldade em uma determinada área, aquela área eu vou ter que me puxar mais ainda, vou ter que me policiar mais ainda para realmente me desenvolver e eu ser responsável. Porque a autorresponsabilidade não é só eu assumir. Em primeiro lugar, é eu assumir tudo que fiz. Não ser negligente com as coisas, né? Eu fiz, foi eu que fiz, eu assumo. Mas também vem, que nem a frase do Nelson Mandela, de outra pessoa pode até te prender, né? Pode nos prender, tranquilo. Isso pode acontecer. Não podemos, talvez, evitar que eu sofra alguma coisa, mas como nós vamos lidar? E eles vão prender o teu corpo, mas eles não podem prender o teu espírito, eles não podem prender os teus sentimentos, não pode prender o teu pensamento. Isso somente você pode prender. Então, você tem que ser responsável, né? A autorresponsabilidade, ela fala de você. Nós sermos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Os nossos atos somos nós que fizemos.
Se vem alguma coisa de um terceiro que nos incomodou, como nós vamos reagir com aquilo ali depende de nós, que seria o ato que nós vamos ter. Então, a autorresponsabilidade, ela implica nisso, de eu ser responsável em tudo na minha vida. Sou responsável em todas as atitudes que eu tenho, eu sou responsável pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma dificuldade na questão emocional. Então, às vezes a gente se pega em pequenos detalhes que não trazem um legado para nós, que não trazem um aprendizado. E aí eu tenho que me policiar mais nisso, para poder lidar melhor com isso. Então, muitas vezes você sim vai ter algum problema, alguma dificuldade em determinada situação, em determinada área da sua vida, e aí vai ter que ter um policiamento maior, vai ter que ter uma consciência maior, porque eu só consigo a melhorar e a lidar de uma maneira melhor com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com a forma que eu vou reagir às situações, quando eu tenho consciência daquilo ali. Porque tem muitas coisas que estão inconscientes e nós reagimos de uma forma inconsciente. Nós reagimos ali no ato, na consciência, só que porque temos lá gatilhos inconscientes que fazem nós ter aquelas reações. Então, nós temos que trabalhar o nosso inconsciente. Como? Nós temos que trazer as nossas coisas inconscientes. Então, eu vou prestar atenção. Olha, quando acontece determinada coisa, eu costumo reagir assim. Então, eu vou me fazer pergunta. O que eu fiz ou o que me aconteceu? Por que eu reajo dessa forma quando me acontece determinada coisa? Porque aí tu vai ver que naquela situação, ela te traz um sentimento. E aquele sentimento te leva a um bloqueio, te leva a um drive instalado, ele te leva a coisas que estão lá, às vezes, no inconsciente instalado, que tu nem prestou atenção, mas que tá lá instalado. Então, tu tem que ter, em primeiro lugar, olha, eu sou responsável e eu vou trabalhar em mim. Então, vou trabalhar os meus sentimentos, vou trabalhar os meus pensamentos, vou trabalhar as minhas atitudes e sempre assumindo, eu fiz. Deu errado? Não tem problema, assume igual. Eu fiz, não era para ser assim, era para dar um outro resultado, mas não aconteceu. Mas foi eu que fiz. Porque a autorresponsabilidade é a chave para nós se desenvolver. E é nessa responsabilidade que nós assumimos que nós somos responsáveis por nós e pela nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida está direcionado com o que nós assumimos. Então, vou me policiar para as coisas acontecer conforme eu quero. Você é o responsável pelo seu barco. Você é ali o marinheiro responsável pelo seu barco. Então, é você que vai direcionar o seu barco, que é a sua vida, que é a sua jornada. Muito obrigado pela companhia por mais um vídeo. Se encontrando na playlist do canal, um super beijo no seu coração.